Imagine-se diante de Deus, com o coração apertado, precisando de uma resposta urgente. Você ora, fala, clama, mas o silêncio continua. E aí vem a dúvida: será que estou pedindo da forma certa? Essa angústia silenciosa já tomou conta do coração de milhões. E é justamente sobre isso que precisamos falar hoje. Porque, ao contrário do que muitos pensam, oração eficaz não é sobre repetir palavras bonitas ou insistir até Deus ceder. É sobre alinhar o coração à vontade dele, e isso muda tudo. Papa Francisco nos lembra com frequência que Deus não é um mágico, mas um Pai, e é com essa chave que abrimos um novo entendimento da oração. O que você está prestes a descobrir não é uma fórmula secreta, nem um método milagroso. É uma verdade transformadora, que a oração mais poderosa não nasce da boca, mas da escuta. Francisco insiste que a oração cristã não é egocentrada, e sim um diálogo de amor, em que deixamos de querer convencer Deus e começamos a nos deixar transformar por Ele. Se você já se perguntou por que suas orações parecem não funcionar, talvez seja hora de mudar a pergunta: o que Deus está querendo me mostrar neste silêncio? Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse terreno sagrado, onde a vontade de Deus não é um obstáculo para os nossos desejos, mas o próprio caminho para a paz interior. Vamos mergulhar nas palavras do Papa, que nos desafiam a viver uma fé madura, uma fé que escuta mais do que exige, que se entrega mais do que espera recompensas. Não estamos aqui para encontrar atalhos espirituais, mas para descobrir a beleza da comunhão real com Deus. Você vai perceber, ao longo dessa jornada, que a oração eficaz não é aquela que muda o mundo ao nosso redor, mas a que muda primeiro o nosso interior. E isso, segundo Francisco, é o verdadeiro milagre. Ao invés de pedir que Deus entre na nossa história, somos convidados a entrar na dele. É aí que as coisas começam a fazer sentido. Fique comigo até o final, porque o que vamos compartilhar aqui tem o poder de renovar sua forma de orar e, mais do que isso, pode restaurar a sua fé, trazer clareza às suas dúvidas e reacender aquela confiança serena de que Deus está, sim, ouvindo, mesmo quando tudo parece silêncio. Vamos juntos descobrir como pedir segundo a vontade dele. Quantas vezes oramos esperando que Deus atenda exatamente ao que pedimos, quase como se ele estivesse em dívida conosco? Papa Francisco denuncia esse tipo de espiritualidade utilitarista, onde o relacionamento com Deus é reduzido a uma lista de desejos. A oração não é uma varinha mágica, ele diz com frequência, e isso nos convida a revisar profundamente nossas motivações. Oramos porque queremos respostas, mas será que sabemos escutar a voz que fala no silêncio? Muitos cristãos vivem a oração como uma negociação. Pedem saúde, sucesso, emprego, paz, o que não é errado em si. Mas se frustram quando a resposta é diferente do que esperavam. Francisco nos ensina que Deus é pai, não um gerente. Um pai que ama sabe o que o filho precisa, mesmo quando ele pede o que não convém. A oração eficaz, portanto, começa com uma atitude de humildade, já de quem sabe que não entende tudo e confia em quem vê além. Essa confiança não é passiva. É profundamente ativa e exige maturidade espiritual. A oração que nasce da fé verdadeira não busca resultados, busca comunhão. E essa é a grande virada de chave. Quando Francisco fala da oração que transforma, ele não está falando de uma oração que muda as circunstâncias imediatamente, mas da que muda o orante por dentro, tornando-o mais sensível à vontade de Deus. Aqui está o ponto que muitos evitam, e aceitar que Deus diga não ou ainda não também é parte essencial da oração eficaz. Francisco nos lembra que até Jesus, no Getsêmani, orou pedindo que o cálice fosse afastado, mas terminou dizendo: seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa que existe, aquela que se rende, confia e se alinha. É nessa entrega que descobrimos o verdadeiro poder da oração cristã. Não é o poder de controlar Deus, mas o de sermos transformados por Ele. E quanto mais a oração nos transforma, mais clara se torna a vontade divina. Passamos a pedir com o coração de Deus, não mais com nossos impulsos imediatistas. E aí, finalmente, o que pedimos se realiza, porque já estamos em sintonia com o céu. Pedir segundo a vontade de Deus, portanto, é menos sobre acertar as palavras e mais sobre ajustar o coração.
E isso exige intimidade, escuta, tempo. Neste ponto, você já pode estar se perguntando: como, então, discernir a vontade de Deus em meio às minhas necessidades? Essa é a pergunta que vamos responder agora. Papa Francisco ensina que a oração é um espaço de escuta, onde Deus fala e o homem silencia. Em um mundo ruidoso como o nosso, essa proposta parece quase impossível. Mas é aí que mora o segredo. Quando aprendemos a escutar antes de pedir, começamos a perceber que o que Deus quer nos dar é infinitamente maior do que aquilo que pedimos apressadamente. Escutar a Deus não é um processo mágico, mas relacional. Francisco nos convida a criar o hábito do silêncio interior, pois só nesse lugar o Espírito Santo pode agir. Sem escuta, nossas orações correm o risco de ser monólogos ansiosos, e não diálogos vivos com o Pai. O cristão que ora segundo a vontade de Deus aprende a parar, respirar, acolher antes de falar. Essa escuta também nos revela quem realmente somos. Muitas vezes, pedimos coisas baseadas em medos, desejos não resolvidos ou comparações com os outros. Deus, porém, quer nos curar desde a raiz. E Francisco é claro, e a oração deve ser, antes de tudo, um encontro transformador. Um lugar onde deixamos de fugir da nossa verdade para, finalmente, sermos visitados pela verdade. E quando escutamos de verdade, algo extraordinário acontece, e nossos pedidos se purificam. O que era urgência se torna entrega. O que era medo se transforma em fé. O que era desespero vira esperança. Essa conversão interior é o maior fruto da oração. E é isso que Francisco chama de oração fecunda, aquela que gera fruto no coração, antes de gerar mudanças externas. Talvez seja por isso que tantos não perseveram na oração, porque esperam resultados visíveis, imediatos, e se frustram quando isso não acontece. Mas quem escuta com o coração começa a reconhecer os pequenos sinais, as respostas sutis, os consolos discretos. Deus fala, mas é preciso estar disposto a ouvir. Não com os ouvidos, mas com a alma. E aqui vem um convite decisivo: não tenha medo do silêncio de Deus. Ele não é ausência, é presença profunda. E muitas vezes, é no silêncio que ele mais fala. Quando você aprender a descansar nesse silêncio, sua oração vai ganhar uma nova dimensão, e você nunca mais vai querer orar da mesma forma. Francisco é um papa profundamente pastoral. Ele repete com frequência que Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Essa frase revela algo poderoso, e a oração, para ele, é uma relação viva e constante, não um ato isolado. Pedir segundo a vontade de Deus só é possível dentro de uma relação íntima e contínua com Ele. E como toda relação, a oração também passa por fases, de alegria, cansaço, silêncio, entusiasmo, dúvida. Francisco nos desafia a não viver uma fé de vitrine, mas real, concreta, de todos os dias. Isso significa orar mesmo sem vontade, mesmo sem sentir, mesmo sem ver resultados. Porque o que sustenta a oração não é o que sentimos, é a fidelidade de Deus. Uma oração eficaz é, acima de tudo, um ato de amor. E o amor verdadeiro não exige, oferece. Quando oramos com esse espírito, deixamos de lado o Deus, me dá e passamos a viver o Deus, estou aqui. Essa disponibilidade muda tudo. É isso que torna a oração fecunda, não o número de palavras, mas o grau de entrega. Papa Francisco insiste na importância da oração do coração. Não importa se a oração é longa ou curta, se tem palavras bonitas ou não. O que importa é que venha de um coração sincero, quebrantado, humilde. Deus escuta o gemido mais simples quando vem carregado de verdade. Por isso, não devemos ter medo de mostrar a Ele nossas fragilidades, é justamente ali que Ele mais quer agir. Essa mudança de mentalidade nos liberta. Orar deixa de ser obrigação e se torna encontro. E, com o tempo, o nosso modo de pedir também muda. Passamos a pedir não mais para que tudo dê certo, mas para que a vontade dele se cumpra, mesmo que custe. Essa maturidade espiritual é o que Papa Francisco chama de oração cristã autêntica. Se você chegou até aqui,
já percebeu, e orar segundo a vontade de Deus não é fácil, mas é libertador. E agora, vamos mergulhar em como essa oração se traduz na vida concreta, nas decisões do dia a dia e nas dores que parecem não ter resposta. Poucas coisas abalam mais a fé do que o silêncio de Deus diante de um pedido urgente. A mãe que ora pela cura do filho, o jovem que clama por um emprego, o casal que busca restaurar o casamento, todos conhecem a dor de esperar por uma resposta que não vem. Papa Francisco reconhece essa angústia com compaixão e sinceridade. Ele nos lembra que Deus às vezes parece calado, mas Ele nunca é ausente. Ele está presente, trabalhando em silêncio. A grande tentação, nesses momentos, é achar que fomos esquecidos. Mas Francisco nos convida a olhar para a cruz ali. Jesus, o Filho amado, também experimentou o abandono, e meu Deus, por que me abandonaste? E mesmo assim, confiou. Esse é o modelo da oração madura, e mesmo sem entender, continua a confiar. O verdadeiro milagre, muitas vezes, é manter a fé viva mesmo quando não se vê a luz. Esse é o ponto onde a oração se torna heroica. E é aqui que muitos desistem. Mas Papa Francisco insiste, que a oração não é uma fuga da realidade, mas um apoio para enfrentá-la com coragem. Isso significa que, mesmo quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está nos mudando, nos fortalecendo, nos preparando para algo maior. Não é uma espera vazia, mas cheia de sentido, uma espera ativa, que nos transforma. Há um poder misterioso em continuar rezando quando tudo parece em ruínas. A oração constante, mesmo sem respostas visíveis, molda em nós uma esperança que não decepciona. E essa esperança se torna testemunho para o mundo. Francisco diz que a oração perseverante é o grito da fé, e esse grito não passa despercebido no céu. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o céu inteiro se move quando um coração insiste em confiar. É nesse tipo de oração que os santos foram formados. Não nas grandes visões, mas na fidelidade cotidiana. Francisco sempre aponta para os santos da porta ao lado, gente comum, que, em meio a dores reais, continuou a rezar. E é isso que somos chamados a ser, e homens e mulheres de oração que não desistem, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas imediatas. Por isso, se hoje você sente que Deus está em silêncio, não desanime. Esse silêncio pode ser o espaço onde Deus está construindo algo novo em você. E talvez, no tempo certo, no tempo de Deus, você vai olhar para trás e entender que aquele não ou aquele ainda não foi a oração mais eficaz que você já fez. Porque ela te formou, te fez crescer, te uniu mais profundamente ao coração dele. Depois de tudo que refletimos, uma coisa se torna clara: de orar segundo a vontade de Deus não é só uma questão espiritual, é uma escolha de vida. Papa Francisco nos convida a viver aquilo que rezamos. Ele afirma com frequência que a oração autêntica nos torna mais atentos ao sofrimento dos outros. Ou seja, quanto mais oramos de verdade, mais nos tornamos resposta às orações do mundo. Isso significa que a oração eficaz não termina no amém. Ela nos impulsiona a agir, a servir, a amar. A vontade de Deus raramente se revela apenas em palavras místicas, ela se manifesta no cotidiano, na forma como tratamos o próximo, no cuidado com os pobres, na escuta aos que sofrem. Francisco nos desafia a viver uma oração encarnada, uma oração que se faz carne nas nossas atitudes. E isso é profundamente revolucionário. Porque muda o centro da oração, não se trata mais de pedir por mim, mas de me tornar instrumento de Deus para os outros. Francisco diz: não podemos rezar verdadeiramente e continuar indiferentes à dor do irmão. Ou seja, se você está orando de verdade, em algum momento, Deus vai usar você como resposta à oração de alguém. Esse é o ciclo da graça, que quanto mais nos unimos à vontade de Deus, mais Ele age através de nós. E é nesse ponto que a oração atinge sua eficácia plena. Porque ela não apenas transforma realidades, ela transforma o orante em um canal vivo da misericórdia divina. E essa é a missão de cada cristão. Não orar para que o mundo se acomode aos seus desejos, mas para que ele mesmo se configure a Cristo. No fim das contas, a oração eficaz não é um evento, é um estilo de vida.
Um modo de estar no mundo com os ouvidos abertos ao céu e as mãos estendidas aos irmãos. Quando vivemos assim, tudo muda, e nossas decisões, nossos relacionamentos, nosso modo de enfrentar as dificuldades. A vontade de Deus deixa de ser um mistério assustador e passa a ser o lugar seguro onde o nosso coração encontra a paz. E agora, eu te convido a dar o próximo passo. Não apenas orar, é mais deixar-se transformar pela oração. Permita que Deus refaça seus pedidos, reconstrua suas intenções e guie seus passos. Quando você aprender a pedir segundo a vontade dele, descobrirá que o maior presente não é a resposta, é a comunhão com o próprio Deus. E isso, nenhuma circunstância pode tirar de você. Quando olhamos para trás, para tudo o que vivemos ao longo deste vídeo, percebemos que a oração eficaz não é sobre conquistar respostas, mas sobre permitir que a oração nos conquiste por dentro. Cada momento de silêncio, cada pedido não atendido, cada lágrima derramada em oração, tudo isso foi e continua sendo um caminho para nos tornar mais próximos de Deus. Como nos ensinou o Papa Francisco, a oração não é um gesto isolado, mas uma forma de viver em constante escuta, entrega e transformação. Quem aprende a orar segundo a vontade de Deus, aprende a viver com o coração em paz mesmo no meio do caos. Talvez a maior resposta à sua oração não esteja no que vai mudar fora, mas no que já começou a mudar aí dentro de você. A fé que cresce em meio à espera. A confiança que resiste mesmo sem garantias. A coragem de dizer seja feita a tua vontade com os olhos marejados, mas o coração firme. Isso é oração eficaz. Não porque resolve tudo de imediato, mas porque nos coloca onde sempre deveríamos estar e no centro da vontade do Pai. E quando você vive assim, o mundo à sua volta começa a perceber. Sua forma de amar muda. Seu jeito de lidar com os problemas muda. Até sua forma de pedir muda. Porque quem ora com um coração alinhado ao céu já não pede apenas o que quer, mas o que é justo, bom, necessário. E isso, Papa Francisco nos lembra, é o começo da verdadeira transformação do mundo, começando por nós. Se hoje sua oração parece frágil, sem força, sem resposta, respire. Deus está ouvindo. E talvez, neste exato momento, Ele esteja apenas esperando que você desista de controlar e comece a confiar. A oração eficaz não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera. Não há forma mais poderosa de rezar do que se apresentar a Deus com tudo o que você é, e dizer, Senhor, eu quero o que tu queres, é mesmo que ainda não a entenda. Então, leve essa mensagem com você, que o maior milagre da oração não é mudar os planos de Deus, mas ser moldado por Ele. A oração que verdadeiramente funciona é aquela que nos faz amar mais, perdoar mais, esperar mais e viver com mais fé. Que este vídeo não seja apenas mais um conteúdo entre tantos, mas um marco no seu jeito de se relacionar com Deus. E se essa reflexão tocou você de alguma forma, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que alimentam a alma e desafiam o coração. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas, e compartilhe nos comentários qual foi o maior desafio que você já viveu na oração. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, onde a oração não seja só palavra, é mais vida transformada.